Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da Bíblia em 365 dias, aqui na Bíblia 365, versão NVI. Hoje, leitura do dia 22 de outubro, leitura de número 295. A porção do Velho Testamento está em Jeremias 39:1 a 41:18. Foi assim que Jerusalém foi tomada. No 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e se assentaram junto à porta do meio. Nergal-Sarezer de Sangar, Nebo-Sarzequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade. À noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, e foram para Arabá. Mas o exército babilônio os perseguiu e alcançou Zedequias na planície de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Ramate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido a ele, e o restante dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebuzaradã deixou para trás em Judá. E naquela ocasião, ele lhes deu vinhas e campos. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã. Vá buscá-lo e cuide bem dele, não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Então Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, Nebusazban, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia, mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim Jeremias permaneceu no meio do seu povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra. Vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe: foi o Senhor, o seu Deus, que determinou esta desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhes obedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem às suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia, e eu cuidarei de você. Se porém não quiser, pode ficar. Veja, toda esta terra está diante de você. Vá para onde achar melhor. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou: volte a Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre as cidades de Judá, e viva com ele entre o povo.
ou vá para qualquer outro lugar que desejar. Então o comandante lhe deu provisões e um presente e o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. Havia comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto com os seus soldados. Eles ouviram que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador de Judá, e o havia encarregado dos homens, das mulheres, das crianças e dos mais pobres da terra que não tinham sido deportados para a Babilônia. Então foram até Gedalias em Mispá. Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, de Netofate, e Gesanias, filho de Maacatita, juntamente com os seus soldados. Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos seus soldados. Não temam sujeitar-se aos babilônios. Estabeleçam-se na terra, sujeitem-se ao rei da Babilônia, e tudo irá bem para vocês. Eu mesmo permanecerei em Mispá para representá-los diante dos babilônios que vierem a nós. Mas vocês façam a colheita das uvas para o vinho, das frutas e das olivas para o azeite, ponham o produto em jarros e vivam nas cidades que vocês ocuparam. Todos os judeus que estavam em Moabe, em Amon, em Edom e em todas as outras terras ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente em Judá e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, governador sobre eles. Então voltaram de todos os lugares para onde tinham sido espalhados. Vieram para a terra de Judá e foram até Gedalias em Mispá. E fizeram uma grande colheita de frutas de verão e de uvas para o vinho. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto, foram até Gedalias em Mispá. E lhe disseram: Você não sabe que Baales, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matá-lo? Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Então Joanã, filho de Careá, disse em particular a Gedalias em Mispá: Irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, e ninguém ficará sabendo disso. Por que deveria ele fazer que os judeus que se uniram a você sejam espalhados e o remanescente de Judá seja destruído? Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá: Não faça uma coisa dessas. O que você está dizendo sobre Ismael não é verdade. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era de sangue real e tinha sido um dos oficiais do rei, foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, levando consigo 10 homens. Enquanto comiam juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e feriram à espada Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, bem como os soldados babilônios que ali estavam. No dia seguinte ao assassinato de Gedalias, antes que alguém o soubesse, 80 homens que haviam rapado a barba, rasgado suas roupas e feito cortes no corpo, vieram a Siquém, de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de cereal e incenso para oferecer no templo do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para encontrá-los, chorando enquanto caminhava. Quando os encontrou, disse: Venham até onde se encontra Gedalias, filho de Aicã. Quando entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele, os mataram e os atiraram numa cisterna. Mas 10 deles disseram a Ismael: Não nos mate, temos trigo e cevada, azeite e mel escondidos num campo. Então ele os deixou em paz e não os matou com os demais. A cisterna na qual ele jogou os corpos dos homens que havia matado, juntamente com o de Gedalias, tinha sido cavada pelo rei Asa para defender-se de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu-a com os mortos. Ismael tomou como prisioneiros todo o restante do povo que estava em Mispá, inclusive as filhas do rei, sobre os quais Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador.
Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu para o território de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam souberam do crime que Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, convocaram todos os seus soldados para lutar contra ele. Eles o alcançaram perto do grande açude de Gibeon. Quando todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiros viu Joanã, filho de Careá, e os comandantes do exército que estavam com ele, alegrou-se. Todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro de Mispá se voltou e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, e 8 de seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o território de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam, levaram todos os que tinham restado em Mispá, os quais ele tinha resgatado de Ismael, filho de Netanias, depois que este havia assassinado Gedalias, filho de Aicã. Os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio real que ele tinha trazido de Gibeon. E eles prosseguiram, parando em Jerute-Quimã, perto de Belém, a caminho do Egito. Queriam escapar dos babilônios. Estavam com medo porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia nomeara governador de Judá. Agora a parte do Novo Testamento em 2 Timóteo 1, de 1 a 18. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não me envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Agora a porção de Salmos 91 a 91, 16. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza Tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer.
Germina e brota pela manhã, mas, à tarde, murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Agora a porção de Provérbios 26, 1 e 2. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 22 de outubro, leitura de número 295, e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.